Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, iremos destacar caminhos e estratégias para a diversificação da atividade rural. Falando sobre o avanço dos sistemas intensivos e integrados, que apresentam com maior expoente a integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, de aproximadamente 2 milhões de hectares cobertos com o ILPF no início dos anos 2000, a modalidade tem hoje cerca de 17,4 milhões, com expectativa de dobrar até 2030, indicam números e projeções da Embrapa. Para entender melhor sobre o assunto, vamos hoje conversar com Francisco Maturro, presidente executivo da Rede ILPF, uma parceria público-privada criada em 2012, que tem como objetivo intensificar a sustentabilidade da agropecuária brasileira, por meio de adoção de tecnologias de integração lavoura-pecuária-floresta. Seja muito bem-vindo ao Minuto Agro, Francisco. Bom, Aline. Francisco, você é sem dúvida uma das principais referências sobre o tema. Alguns dados de mercado projetam que o Brasil vai atingir 35 milhões de hectares com o sistema ILPF até 2030. Quais são os fatores que estão impulsionando essa expansão? E quais são as regiões do país onde a ILPF tem se destacado mais? ILPF é a terceira grande evolução do agro brasileiro. Nós tínhamos a primeira evolução, eu vou chegar nela daqui a pouco, mas vamos começar assim. No Brasil, a gente fazia agricultura como os imigrantes aprenderam nos seus países de origem, lá atrás, 100 anos atrás, 120 anos atrás. A gente tombava a terra, gradeava a terra, micropulverizava o solo, provocando erosões e tudo isso, ok. E como a agricultura no Brasil era feita predominantemente no Rio Grande do Sul, uma vez que São Paulo era café, era cana, continua sendo, mas cana predomina, e o cerrado praticamente não existia, né? Então, o Brasil aprendeu a fazer agricultura no Rio Grande do Sul, que é mais ou menos um clima temperado. Hoje já nem tanto, mas à época sim. O que aconteceu a partir daí? Vamos começar agora na década de 70, quando nós tivemos o primeiro ensaio para plantio direto na palha, onde o então pesquisador, agricultor, produtor Herbert Bates começou a fazer plantio direto na palha. Esse cidadão não gradeava, não arava, não subsolava o solo. Plantava no resto da cultura anterior e praticamente no meio do mato. Era um pouco esquisito, tanto que ele era chamado de louco, né? Era um louco que depois que mora vira visionário. Todo mundo faz alguma coisa diferente, é louco. Depois vira visionário. E a coisa deu tão certo e que a primeira evolução, que é o plantio direto, ele nos proporcionou fazer a segunda grande evolução, que é a segunda safra. Que o Brasil hoje faz segunda safra com muita facilidade. De São Paulo para baixo chamo de safra de inverno. Lembrando que nós estamos no outono, caminhando para o inverno e ainda a gente está em manga de camisa, né? Então esse é o Brasil. E daqui para cima, então, mais ainda, a gente não sabe o que é safra de inverno. A gente sabe que é uma segunda safra, tão importante hoje, que a gente, cada 3 sacas de milho, 2 são de segunda safra. Todo o nosso algodão é de segunda safra. Então o Brasil caminhou para a segunda grande evolução. Nós estamos falando do plantio direto, que era um louco lá na década de 70. Hoje a gente fala em 45, 50 milhões de hectares em plantio direto e a gente não erra. Muito bem, passamos pela segunda grande evolução e agora estamos na terceira grande evolução, que são os sistemas integrados de produção. Integração, lavoura, pecuária, floresta. Ou outra composição que também a gente pode chamar de sistema integrado. Esse é o nome clássico, integração, lavoura, pecuária e floresta. Tem outras combinações, tem até combinação seringueira, cacau e banana. São outras combinações que a gente chama de sistemas integrados de produção. Com isso,
onde a gente começou dentro de um projeto da Embrapa Arroz e Feijão de Goiânia, que tinha lá um projeto de integração lavoura, pecuária e floresta. A iniciativa privada foi lá, combinou o jogo com a Embrapa e trouxe para fazer a primeira experiência numa fazenda em Goiás, que à época plantava mais cupim do que capim. Então, baixa produtividade, precipitação pluviométrica muito baixa, característico daquela região, né? Então, ali nós começamos com uma área muito pequena, foi dando certo, iniciativa privada e Embrapa junto, acabou dando certo. Aí foi se juntando empresas com Embrapa. O que aconteceu? A partir daí nasce a rede Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e a gente faz a gestão desse modelo no país todo hoje. E já temos aí até um número um pouco maior, mas nós estamos divulgando 17.430.000 hectares já no país. Francisco, você é sem dúvida uma das principais referências sobre o tema. Os dados da rede LPF, comandada por você, dão conta também de que o Brasil projeta atingir 35 milhões de hectares no sistema até 2030. Quais são os fatores que estão impulsionando essa expansão e quais são as regiões do país onde a ILPF tem se destacado mais? Então, é um número que alguém disse que vai fazer 35 milhões de hectares e nós trabalhamos um pouco diferente aqui na rede ILPF. Nós estamos criando condições para que isso aconteça. Não tem uma marca. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Eu vou dizer quais são as regiões onde nós estamos avançando. O Brasil tem qualquer número próximo de 160 milhões de hectares em pastagens. Metade disso, com certeza, com algum nível de degradação. Pastagens muito pouco produtivas, com suporte de unidade animal por hectare muito baixa, e que é nessas regiões que a gente está trabalhando para que se converta em integração lavoura, pecuária e ou floresta. Porque a floresta entra em que momento, Aline? No momento que tem destinação para madeira que é produzida ali. Às vezes a região não tem aptidão para essa madeira, então não vai plantar. Mas é necessário que se plante componente florestal, predominantemente eucalipto, que é de crescimento rápido, para que ele tenha sombreamento com o gado. Entra bem-estar animal, entra necessidade, porque o ruminante precisa de sombra para que o seu processo digestivo se estabeleça de forma adequada. Então, são 160, 170 milhões de hectares em pastagens de boa qualidade e de baixíssima qualidade que pode ser incorporada, e é nessa direção que a rede segue. E para o produtor que está começando a se interessar pela ILTF, quais são os primeiros passos que ele deve tomar? Por onde que ele começa a planejar a integração das atividades? Muito boa pergunta. A resposta é um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar. Primeiro ele começa olhando e fazendo análise do solo. O Brasil é um país de solos predominantemente pobres. Nós temos terras muito boas em algumas regiões, mas o que predomina são solos pobres. Um alto teor de alumínio, acidez muito elevada. Primeiro a gente começa fazendo curva de nível e terraços, para preservar a água que cai do céu, para preservar matéria orgânica. Depois a gente faz escalagem, quer dizer, calcário, correção do solo. É uma operação muito barata e não adianta começar a agricultura da semente para frente. A agricultura a gente faz do solo para frente. Então, correção do solo é o primeiro passo. Segundo passo é plantar uma leguminosa. Normalmente se planta soja. Se a propriedade for pequena, ele pode escolher feijão, qualquer feijão, feijões de um modo geral, ou até amendoim, que é uma leguminosa absolutamente importante e de boa qualidade. Na sequência, ele planta o milho, uma gramínea, mas normalmente é o milho, junto com a forrageira, qualquer tipo de capim, desde que seja bem selecionado, planta junto ali, planta junto com o milho. O milho de crescimento muito rápido, o capim já germinado, ele entra num processo de dormência. Quando o milho começa a secar, entra os raios de sol,
o capim cresce, colhe-se o milho, você tem um pasto estabelecido de boa qualidade. As corredeiras de águas cortadas, preservando nascentes, preservando mata ciliar, reconstituindo nascentes, desprezando a área de preservação permanente, reserva legal, porque ele passa a ter uma produção muito boa nas áreas que ele implanta, ele não vai ser tentado a ir para as áreas de preservação permanente e reserva legal. Não precisa disso. E quais que são os principais desafios que o produtor enfrenta para começar essa jornada? Existe algum tipo de apoio, incentivo disponível para auxiliar nessa transição? Dentro do Plano Safra tem incentivos que é o programa ABC, é um incentivo absolutamente importante. Os juros são muito abaixo dos juros de mercado. O que precisa mesmo, e a rede se dedica, é orientação técnica. Não dá para fazer da cabeça. Segue a orientação técnica, não precisa quebrar a perna onde a gente já quebrou lá atrás. A gente já aprendeu, acertando e errando. Hoje a gente só faz erro novo, viu, Aline? Os erros velhos a gente não faz mais. Só os erros novos. Então, orientação técnica, essa é a base na qual trabalha a rede de integração lavoura, pecuária e floresta. Sobre a perspectiva de investimento, como que o agricultor deve desenvolver um planejamento que contemple diferentes ciclos de produção, já que a agricultura, pecuária, silvicultura têm diferentes sazonalidades, para a compra de insumo, desenvolvimento da safra em si, a comercialização e assim por diante? Na verdade, ele pode começar com 10, 12 mil reais o hectare, para ele fazer todo o ciclo completinho. E o primeiro aconselhamento que a rede dá, através de seus técnicos que estão no campo no país inteiro, é: não comece em área total. Faça um pedaço pequeno, aprenda, porque cada fazenda, cada propriedade é uma coisinha diferente. Muito embora esteja muitas vezes no mesmo bioma, mas o Brasil é um país gigantesco, absolutamente gigantesco. Tem 6 biomas conhecidos, né? Dentro do bioma amazônico pode ter outros aí que a gente não identificou. Você não sei se vai esperar, mas eu vou esperar ver se identifica alguns outros. Então, cada propriedade é um projeto, é destinação da mercadoria, destinação daquilo que ele produz. Não é uma receita de bolo que cabe em todo lugar. Cada projeto é um projeto, cada propriedade é um projeto diferente. É nisso que a rede trabalha, para fazer uma orientação correta, para que ele tenha renda, para que ele gere empregos, para que ele mude o IDH da região onde está instalado. E se quiser exemplos, eu te dou. Pensando no futuro da ILPF no Brasil, quais são as expectativas e os próximos passos para que essa prática se consolide como uma das principais estratégias para uma produção mais sustentável e rentável? Bom, a nossa estratégia é ocupar os 160, 170 milhões de hectares que estão exclusivamente em pecuária, em integração lavoura, pecuária e floresta. Nós podemos ocupar todas essas áreas e produzindo com certeza o dobro de carne do que nós produzimos hoje, com renda, que tem a renda da leguminosa, pode ser soja, pode ser amendoim ou outros feijões. Ele tem a renda do milho e tem um pasto permanentemente renovado com valor protético lá em cima. Então, o nosso desafio é muito simples, é ocupar os 160, 170 milhões de hectares que tem aí. E lembrando, Aline, que o Brasil, com tudo que produz, com tudo, café, cana, fruticultura, citricultura, grãos, com tudo isso, a gente ocupa cerca de 80 milhões de hectares, né? Tem mais 160, 170 disponíveis em pastagens, bem conduzidas, bem manejadas ou não. Mesmo as bem manejadas, na reforma do pasto, que tem que fazer de 3 a 4 anos, tem que reformar pasto, se bem manejado, hein? Se tiver uma superlotação, ele vai acabar antes. Então, nós podemos fazer nas boas pastagens também, como já acontece, reforma pasto com produção de cereais ali no meio. O custo, ele vem para baixo de zero. Ele, além de ter um pasto com alto valor proteico,
ele tem um pasto com nutrientes necessários, são restos que sobraram das culturas que ele fez ali, e o pasto, a forrageira vai aproveitar todo. Mais do que isso, eu devo dizer, sequestro de carbono, a palha, quando é plantio direto, faz muito bem. Mas quando você tem forrageira ou capim, ela vai buscar 4, 5, 6 metros de profundidade, lugar onde ninguém mexe, e ali tem um estoque de carbono espetacular, maravilhoso. A gente está caminhando já para o final da nossa conversa, Francisco. Eu queria deixar agora um espaço aberto para você trazer uma mensagem para o produtor rural que está nos ouvindo, que deseja implantar a ILPF e ainda não começou. Qual recado você quer deixar aqui para os nossos ouvintes? Que ele procure a rede ILPF, procure qualquer unidade da Embrapa, qualquer das unidades da CAT no estado de São Paulo, qualquer das unidades da Emater no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, em Goiás, em qualquer lugar do Brasil tem a extensão. E vá se orientar. A minha mensagem é que ele não faça nada por conta própria. Tem gente já que apanhou e não precisa errar. Acompanhe, pergunte, se orienta, a gente desloca técnico para ver e que participe também dos nossos dias de campo. Nós temos um calendário recheado de dias de campo para que ele acompanhe e veja como se faz certo. É melhor começar certo do que de ter que corrigir depois. Muito bom, Francisco. Eu queria agradecer seu tempo, sua disponibilidade. O nosso papo foi muito bom. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu que agradeço o espaço, Aline. Divulgue mesmo. Divulgue que isso é bom para o país, muda a vida das pessoas e muda o IDH da região onde está. Esse foi mais um episódio do Minuto Agro. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Agradecemos novamente ao Francisco por compartilhar conosco aí todo esse papo, todo esse conhecimento. Esse episódio foi produzido com colaboração com um super time de comunicação da Índigo. Não deixe de nos seguir em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Até mais! Você ouviu Minuto Agro, é questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.